Olá a todos e todas, curso Direitos Humanos e Diversidade Religiosa, aula número 7. Pois bem, meu nome é Elianildo da Silva Nascimento e nós estamos juntos já trabalhando esse tema, trazendo enfoques, lampejos, fazendo uma breve discussão, porém abrangente, a discussão sobre vários aspectos que envolvem o tema direitos humanos e diversidade religiosa, muito especialmente as questões inerentes à defesa da liberdade religiosa, o combate à intolerância religiosa e a defesa da laicidade, que são pilares da temática direitos humanos e diversidade religiosa. Pois bem, nessa conversa, nessa aula 7 de hoje, nós iremos abordar 3 pontos específicos e dentro deles desdobrando em outras discussões. O primeiro ponto, nós iremos enfocar a lei KO, já mencionada em legislações anteriores, porém nessa conversa de hoje iremos abordar trazer maior conhecimento acerca dessa legislação, que é a Lei 7.716 de 1989. O segundo item que iremos discorrer serão sobre os crimes correlatos vinculados aos crimes de intolerância religiosa ou que são a eles associados. Enquanto o item 1, a Lei KO, ela define os crimes de intolerância, que é a principal normativa no ordenamento jurídico pátrio relativa a esse tema, na questão da definição do crime. Nós temos também alguns crimes correlatos que são vastamente, de forma muito vasta, muito intensa, presenciados e levados à discussão no âmbito judicial. O terceiro e último item que iremos discutir será um pouco, no geral, sobre o que ocorre no sistema judiciário, das demandas que são vinculadas à temática da liberdade religiosa. Então nós vamos conversar só um pouco, muito brevemente, também sobre muito do que chega às vias judiciais para resolução de demandas e de lides referentes a essa perspectiva da liberdade religiosa. Pois bem, comecemos logo pelo item 1. O item 1, que é a lei KO. Mas quem é KO? O que é KO? KO é uma alusão a um apelido, a um codinome, alcunha de um jornalista, de um advogado, jornalista, também político, ex-deputado constituinte, Carlos Alberto Oliveira, era conhecido como KO. O Carlos Alberto Oliveira era do Rio de Janeiro, ele foi membro do Conselho de Defesa da temática ligada à igualdade racial, Conselho de Igualdade Racial do Estado do Rio de Janeiro. Também foi membro da Associação Brasileira de Imprensa enquanto jornalista e foi deputado constituinte na Constituição de 1988, a Carta Cidadã. Além da sua contribuição à Lei 7.716/89, o KO, o Carlos Alberto Oliveira, foi autor do inciso 42 do nosso artigo 5º da Constituição Federal, no qual ele instituiu veio determinar que a prática do crime de racismo constituiria
crime inafiançável e imprescritível, ou seja, ele não perece, não caduca o crime, mesmo que ele tenha se revelado há tempos. Então, esse inciso 42 do artigo 5º da Constituição Federal foi de autoria do Carlos Alberto Oliveira, que também foi autor, que também é autor do projeto de lei que foi convertido em lei ainda no mesmo ano da Constituição de 88, a Constituição de 88, se não me engano, lançada no mês de outubro de 88. Mas nesse mesmo ano foi aprovado, houve a aprovação da lei CAO, que é editada, ela é publicada no Diário Oficial da União em 5 de janeiro de 1989. Ou seja, 2 dias bem próximos, bem muito próximo à data do aniversário do decreto 119A, que nós já falamos anteriormente, que foi a norma que acabou com o regime do padroado no Brasil e instituiu a separação Estado e Igreja lá em 1890. Então parece que a Lei CAO foi um presente de aniversário do decreto 119A, que retromencionamos. O CAO foi, como eu disse, uma figura emblemática, ele já falecido, se não me engano, no ano de 2018, final de 17 ou 18, ele faleceu. Mas a sua contribuição e o seu legado está expresso não só na nossa carta, como bem dissemos, a Carta Cidadã, mas especialmente nessa lei de extrema importância que veio definir os crimes de racismo, especialmente, a atuação do Carlos era muito na temática racial, mas também os crimes de intolerância religiosa. Pois bem, então, já que temos falado, tivemos discutindo, falando, mencionando, citando a Lei CAO, a Lei 7.716 de 89, eu achei por bem de ser importante nós dialogarmos aqui e trazermos aqui a leitura de 2 artigos especificamente dessa lei. Ela é uma lei curta, tem 20 e poucos artigos, mas eu queria elencar aqui e destacar aqui o artigo 1º e o artigo 20 dessa lei, ao qual irei me reportar agora fazendo a leitura no caso dos mesmos, Só aqui eu me enquadrar. Pronto, achei. O que é que fala o artigo 1º da Lei CAO? E isso é importante, quero ressaltar, importante que tenhamos sempre em mente, porque também é compromisso e obrigação nossa, enquanto cidadãos, fomentar a difusão, a divulgação dessa legislação. Muito do que há uma subnotificação imensa no Brasil no que tange a os casos de intolerância religiosa. E muito dessa subnotificação advém do desconhecimento da norma, do desconhecimento da lei. De maneira que, mesmo que brevemente, possamos fixar o constante nessa leitura, nessa norma, como principal, a raiz do que está exposto nessa norma, em que aqui nós destacamos, como disse, o artigo 1º, que agora passo a sua leitura. Ele assim assevera, assim determina: serão punidos na forma desta lei os crimes resultantes de discriminação, preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Repito, os crimes por discriminação ou preconceito por raça, cor, etnia,
religião ou procedência nacional. Essa é a redação dada pela Lei 9459 de 97, né? Pois bem, no artigo 20, e aí ele já faz o mandamento que haverão as punições. No artigo 20, ele já traz o detalhamento dessas punições. Artigo 20. Praticar, induzir, incitar. Praticar, induzir e incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional imputará a possibilidade da aplicação da seguinte pena de reclusão de 1 a 3 anos e ainda uma multa. Ou seja, só o fato de você incitar, de você fomentar, você praticar esse crime, na sua forma mais simples, já evoca a imputação dessa penalidade em caso de haver o devido processo legal. A penalidade de 1 a 3 anos de reclusão mais a multa. Vê-se que é um crime que é inafiançável. Lembre-se do inciso 42 do artigo 5º da Constituição. Inafiançável. O indivíduo é preso, se ele for preso em flagrante, não tem fiança. Ele continuará preso até que haja o julgamento da lide, até que haja a continuidade do processo e posterior definição dessa contenda judicial. Eu destaco ainda no artigo 20 alguns dos seus parágrafos. A começar do parágrafo 2º, que assim diz: se qualquer dos crimes previstos no caput, o caput é o primeiro artigo, é o mandamento principal, se qualquer dos crimes previstos no caput é cometido por intermédio dos meios de comunicação social ou publicação de qualquer natureza, há um agravamento na pena aplicada. Ele passa a ter como pena determinada a reclusão de 2 a 5 anos. De 2 a 5 anos mais a multa, né? Então, o que é que significa isso? Por exemplo, nós vamos conversar ainda daqui a pouco sobre esse modelo, essa imputação. Mas, de cara, o uso de qualquer tipo de mecanismo de difusão, seja televisão, rádio, internet, redes sociais, etc., revistas, jornais, livros, etc. Qualquer tipo de difusão usando esses mecanismos, eles se colocarão como agravante a prática do crime, ensejando, portanto, uma pena mais robusta, né? uma penalidade, a possibilidade de uma penalidade mais condizente com o tipo da amplitude da ação, que é essa de 2 a 5 anos de reclusão mais a multa, independente de outras ações que eventualmente possam advir na esfera civil. O parágrafo 3º do mesmo artigo 20 da Lei 7.716 de 89, ele diz o seguinte: no caso do parágrafo anterior, ou seja, o uso de mecanismo de difusão, o juiz poderá determinar, ouvir o Ministério Público ou a pedido deste, ainda antes do inquérito policial, sob pena antes do inquérito policial, sob pena de desobediência. Ele evoca aí 3 situações, duas ou três situações, duas na verdade, as quais o juiz ou o Ministério Público poderão atuar mesmo antes do inquérito policial, em havendo a ocorrência da situação descrita no parágrafo 2º, que é a utilização de meios de comunicação de quaisquer origens para formas e maneiras para que tenham a incidência do crime, né? Então ele diz: o juiz ou o MP poderão determinar, inciso 1 do parágrafo 3º
do artigo 20 da Lei CAO. Ele poderá, inciso 1, o recolhimento imediato ou a busca e apreensão dos exemplares do material respectivo. Inciso 2, a cessação das respectivas transmissões radiofônicas ou televisivas, ou seja, de pronto, o Judiciário ou o Ministério Público, em havendo a incidência desse crime de intolerância, no caso que nós estamos discutindo, intolerância religiosa, mas também vale para racial, por etnia, etc, etc. Mas no caso da intolerância religiosa, poderá não só o juiz de punho, como a pedido do Ministério Público, já determinar não só a apreensão, a busca e a apreensão do material, qualquer que seja ele, mídia, texto, panfleto, livro, o que for, desse material que venha ensejar o crime, como também no caso das emissões, seja televisão, rádio, seja outros mecanismos, como aquelas canais que existem na internet, como é que chama? Programas, né, e aplicativos que existem, esses serão suspensos suas transmissões radiofônicas, ao menos no contexto daquele que efetivamente tenha se configurado o crime. Pois bem, destacamos ainda o parágrafo 4º, desse mesmo artigo 20 da Lei CAO, que diz o seguinte: na hipótese do parágrafo 2º, que é esse que, reprisando, o parágrafo 2º fala que se houver a incidência do crime com o uso de mecanismos de difusão. Na hipótese do parágrafo 2º, constitui efeito de condenação, após o trânsito em julgado da decisão, a destruição do material apreendido. Ou seja, todo aquele material que eventualmente tenha sido objeto de busca e apreensão, mesmo antes do inquérito policial, que pode ser arguído determinado pelo juiz ou pelo Ministério Público, esse material fica guardado. Então tem-se o processamento da ação até a sua culminância, o seu término e claro, decisão. E em havendo decisão, na verdade, com a perspectiva condenatória do acusado, esse material deverá ser destruído a teor do que expressa esse parágrafo 4º do artigo 20 da Lei CAO. A Lei CAO, né, eu destaquei esses dois artigos, mas ela abarca outras tantas possibilidades e imputações de penalidades, que variam, são variadas as penalidades de acordo com as expectativas, como o legislador intuiu e também traçou, né, determinou gradações nas penalidades a partir das diferentes formas como ou onde podem ser evidenciados ou podem ocorrer a incidência desse crime de intolerância religiosa. E aí eu pude separar aqui as várias das menções constantes na lei, para que possamos ter uma geral sobre um conhecimento geral, né? Isso, embora superficial, aqui estamos lendo e mencionando os casos mais sobre a legislação. E até recomendo que possa haver por parte de todos vocês um interesse em baixar a legislação. Pode ser baixada no site do Senado Federal ou da Câmara Federal e se apropriarem da sua lei, do maior conhecimento sobre a mesma. Mas de qualquer maneira vou mencionar aqui as outras situações elencadas pelo legislador e as penalidades imputadas,
onde podem ser caracterizados os crimes de intolerância religiosa. Por exemplo, impedir ou obstar acesso a cargo da administração direta ou indireta ou de concessionárias de serviços públicos, ou ainda obstar a promoção funcional. Nesse caso específico, isso aí vale para todas as qualquer eventual situação que haja esse impedimento mencionado, por conta de uma intolerância ou por conta da intolerância no caso religiosa, e isso sendo comprovado, a aplicação da pena é de 2 a 5 anos de reclusão. 2 a 5 anos de reclusão. Uma segunda menção na lei, na própria lei KO, por exemplo, negar ou obstar emprego em empresa privada por motivação de intolerância religiosa, pode aquele que pratica levar aquele que pratica este crime a imputação da pena de reclusão de 2 a 5 anos. De 2 a 5 anos. Eu faço um parênteses nesse caso, porque, infelizmente, nós temos inúmeras situações que são descritas por pessoas pelo Brasil afora. Eu tive essa oportunidade de dialogar em todos os estados do país sobre essa temática da intolerância religiosa, e ele sempre chegava em todos os estados menções de situações que tinham acontecido, situações pretéritas, anteriores, e até longevas, na verdade, em que muitas vezes não houve a possibilidade a busca, ou em sua maioria não houveram as possibilidades de uma busca de uma reparação através da justiça. Mas eu falo no sentido de que, por exemplo, ninguém é obrigado a revelar se tem ou não tem uma pertença religiosa, se tem crença ou não crença, se tem alguma crença ou não crença. Ninguém é obrigado. Agora, isso você vê e isso que nos foi denunciado inúmeras vezes, que existiam empresas do setor privado que colocavam nas fichas de avaliação ou de entrevistas de emprego essa menção de qual a pertença religiosa que o interessado teria. E em face disso, que é uma questão difícil até de se discutir judicialmente, em face dessas situações, e aí entra a experiência e as denúncias de situações e que a prática nos informa. Eu conheço cidade, por exemplo, que eu falo inclusive da minha cidade natal, em determinados setores as pessoas só teriam chance de encontrar emprego privado, na busca em empresas privadas, se fossem da pertença religiosa do dono da empresa. Então, algo assim inimaginável, né? E que infelizmente também o desconhecimento da lei e as dificuldades inerentes a comprovar essa situação não impedem ou impediram, né, que houvessem o devido cumprimento da lei. O que não nos surpreende, porque entre outras tantas situações acontece no campo racial, mas também no campo da intolerância religiosa. Compreendendo essa mesma defesa com relação à questão do mundo do trabalho privado, no mesma lei KO, ela menciona o seguinte, que incorreria também, além dessa questão por conta da religião, a não acesso a trabalho por esse problema, por essa intolerância, também outras situações na esfera do trabalho. Por exemplo, não oferecimento, isso é abarcado pela lei, não oferecimento de equipamento a empregado, por exemplo, EPI, de proteção individual, etc. Impedir a ascensão funcional, o benefício profissional desse trabalhador, e tratamento diferenciado
especialmente no campo salarial. Então são situações que estão previstas na lei KO, que tem relação com o direito trabalhista, né, nesse contexto de proteger, né, digamos assim, o trabalhador na esfera da questão de eventual incidência da intolerância religiosa, nessa esfera. Uma outra previsão constante na lei KO: recusa ao impedimento de acesso a estabelecimento comercial com negativa de atendimento ou recepção da pessoa. Nesse caso, a pena imputada nessas situações poderá ser, em havendo a condenação, poderá ser entre 1 a 3 anos de reclusão. Ou seja, uma das situações que mais ocorrem, muito mais corriqueiramente, no campo da questão racial, que, para nossa alegria, é um dos aspectos que no campo da magistratura já formou um certo entendimento muito favorável à obediência da lei, né? O que não acontece na questão da intolerância religiosa. Mas falaremos isso depois. Pois bem, outro tipo de previsão constante na lei KO: também incorre no crime de intolerância religiosa a recusa, negação ou impedimento de inscrição ou ingresso de aluno em instituição de ensino público ou privado de qualquer grau. Qualquer situação que impeça o acesso ao direito constitucional à educação, em qualquer dos seus níveis de grau de oferecimento, que eventualmente seja cerceado, esse direito seja cerceado, em face de haver uma intolerância religiosa. Isso também é previsto na lei, e a previsão é uma previsão mais dura no que tange a penalidade, uma penalidade de 3 a 5 anos de reclusão, 3 a 5 anos de reclusão em havendo a condenação. Outra espécie em que pode também ocorrer essa a incidência desse crime de intolerância religiosa: ao negar hospedagem, ou isso aí entra qualquer tipo de ambiente similar, não é? Pousadas, motéis, hotéis, estâncias, o que for, qualquer local que tenha essa capacidade de promover a hospedagem e que eventualmente seja cerceado, seja impedido a alguém por motivação de intolerância religiosa, e isso pode ser levado ao judiciário, e a penalidade também não é uma penalidade mais grave, que é entre 3 e 5 anos de reclusão. Outro aspecto que está disciplinado na lei KO: eventual não atendimento em restaurantes, bares, congêneres. Aí entra tudo: lanchonetes, pizzarias, churrascarias, etc. Todos e quaisquer espaços que, no caso de alimentação, eles estão abarcados, digamos assim, nessa previsão legal da lei KO. Esse não atendimento, se ele advir em face de uma intolerância por conta da religião ou crença do atingido, da vítima, poderá incorrer ao acusado a penalidade de 1 a 3 anos de reclusão. Também impedir acesso a estabelecimentos que sejam esportivos, casas de diversões, clubes ou congêneres. Da mesma forma, poderá incorrer, numa situação tal, em havendo o julgamento e a condenação, há uma penalidade ao acusado ou à acusada de 1 a 3 anos de prisão. Da mesma forma, o impedimento a eventual acesso ou utilização a espaços como cabeleireiros ou cabeleireiras, barbearias, casas de massagem, termas ou ambientes congêneres. Aí entra manicure, pedicure, podologia, etc. Todas essas
esses serviços que são mencionados também, de certa maneira, estão abarcados, na verdade, na Lei CAO, com uma previsão, na medida que haja o impedimento do devido exercício por uma motivação que seja relativa à intolerância religiosa, a penalidade também é igual à do caso dos bares e restaurantes, etc. De 1 a 3 anos de reclusão. Impedir acesso acessos a entradas sociais, a edifícios públicos e residenciais, elevadores. Também é outro espaço, outra situação a qual a penalidade é de 1 a 3 anos de reclusão. Esse até eu quero fazer um outro comentário aqui sobre essa situação, né? Porque o Brasil é uma coisa, nós somos o único país do mundo ainda que nós trouxemos ainda algum ranço, trouxemos resquícios da nossa época escravagista, né? Na nossa época que são representados, já que a gente está falando aqui de edifícios públicos, residências e elevadores, são os espaços, por exemplo, famosos quartos de empregada, né? E os elevadores de serviço. Pois aqui é uma coisa muito triste, que cria-se uma categorização social das pessoas, né? Como se os trabalhadores dessas áreas fossem ainda, seriam os escravos modernos, né? Uma alusão a um período centenário que tivemos em que essas pessoas eram vistas, e ainda o são, infelizmente, por muitos, eram vistas como inferiores, né? Pois bem, então o impedimento a elevadores, o impedimento à entrada de edifícios, a espaços públicos de edifícios, residências, etc., ou mesmo residências ou prédios, na verdade, entradas sociais, né? A esses acessos, por intolerância religiosa, cabe a possibilidade de condenação a 1 ano e 3 meses, de 1 a 3 anos. Transportes públicos, abrange tudo: ônibus, vans, táxis, motoristas de aplicativo, metrô, etc. Nos transportes públicos a mesma coisa. Se houverem impedimentos às pessoas, tendo por condição a questão da intolerância religiosa, também se há possibilidade da aplicação de pena de reclusão, uma condenação de 1 a 3 anos. Eu me lembro de um caso no estado da Bahia, em que esse que me pôde ser mencionado, em que religiosos de matriz afro-brasileira, com suas vestes religiosas tradicionais, tentar buscar um ônibus público, transporte público, para se dirigirem ao templo ao qual iriam participar de atividade, ao motorista parar, deixou entrar as outras pessoas e fechou a porta, impediu a entrada das pessoas de matriz afro-brasileira, tão somente por elas serem, porque gritando que não iria levar pessoas do demônio em seu, como se o coletivo fosse dele, o ônibus fosse dele, né? em seu coletivo. Então isso é um exemplo de que essa pessoa poderia ter sido lá atrás vir a responder judicialmente ao crime de intolerância religiosa. A pena de 1 a 3 anos de reclusão. Acesso às Forças Armadas, da mesma forma, isso por ser um serviço público, e aí uma eventual negativa que pudesse vir ser evidenciada judicialmente de que não houve o acesso de uma determinada pessoa ao espaço das Forças Armadas, né, uma negativa por esse prisma, incorreria o acusado em uma pena grave também, que é entre 2 a 4 anos. 2 a 4 anos de reclusão. Vejam que há uma gradação, né? Nós temos penas de 1 a 3 anos, penas de 2 a 4 anos
e penas de 3 a 5 anos de reclusão constantes, diferenciadas na mesma lei. Para finalizar essa menção, outra previsão constante na lei KO, que para essa garantia do direito, é a menção a que se houver algum óbice, se venha a ser obstado casamento, uma convivência familiar ou social por conta da intolerância religiosa. Aí, aparentemente isso pode ser e acontece isso? Acontece, infelizmente acontece muito. Acontece, embora, do mesmo jeito que existem famílias, por exemplo, em que os seus integrantes são de pertenças religiosas ou crenças diferentes, um é ateu, o outro é religioso, os dois são de religiões diferentes, até que conflitantes lá fora, mas os dois, essas pessoas são esse núcleo familiar, ele tem essa diversidade e convivem bem. Também existem as situações em que núcleos familiares ou parentais de alguma maneira têm problemas ou criam óbices e situações que terminam sendo levados à justiça dentro da vara de família, na verdade. Mas aí isso encontra-se muito, por exemplo, casos de que divórcios ou separações, além da alienação parental, que é uma espécie de crime, né, na verdade, a alienação parental previsto ocorre de uma das partes não querer ou tentar criar óbices, né, para, por exemplo, que o filho tenha convivência com a mãe ou com o pai ou com algum outro parente, em face daquele outro parente ter uma pertença religiosa que ele não aceita, ou ter uma crença ou não crença que ele não aceita ou ela não aceita. Então, nessas situações, incorre também a essa previsão legal na lei KO, que imputa ao condenado, independente de outras penalidades no campo do direito de família ou de outros problemas, outras questões no âmbito do direito da família ou mesmo no campo civil, a penalidade de 2 a 4 anos, de reclusão. Pois bem, com essa última menção do artigo da lei KO, aliás, que nós encerramos esse primeiro ponto e de pronto já entramos na discussão do item 2, que são os crimes correlatos, né? Aqui nós iremos discorrer basicamente sobre dois crimes que estão constantes no nosso Código Penal brasileiro, que é a Lei 2848, que é uma lei antiga, né, de 1940 ainda, né? Especialmente dois artigos dela, né? O artigo 140, em seu parágrafo 3º, especialmente seu parágrafo 3º, e o artigo que trata da questão do crime de injúria, e o artigo 208 do Código Penal brasileiro, que trata da questão do escarnecimento à imagem religiosa, etc. Eu escolhi esses dois, basicamente, aqui para a gente conversar rapidamente, porque, em tese, especialmente o da questão da injúria, ele tem uma maior proeminência de casos no âmbito do judiciário, ou que chegam ao judiciário ou que chegam aos agentes públicos ligados a polícias e decorrendo, tendo as suas consequências decorrentes, né, de denúncias ou de queixas, né? E aí, primeiro com o artigo 140 e seu parágrafo 3º. O que seria injúria, né? A definição da injúria consistiria em atribuir a alguém uma qualidade negativa que ofenda sua honra, dignidade ou decoro. Então, atribui-se a alguém uma qualidade negativa. Há nesse caso também, o crime de injúria, ofender verbalmente alguém, ou até fisicamente, né, que é chamado de injúria real,
a dignidade, o decoro de alguém, ofendendo a moral com a intenção de abater o ânimo da sua vítima, né? Dessa vítima. Pois bem, no artigo 140 do Código Penal, especificamente o seu parágrafo 3º é que tem relação com a temática da questão religiosa. E aí nele, o parágrafo 3º assim expressa: se a injúria ela consiste na utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião ou origem, raça, cor, etnia, religião ou origem, a penalidade pode ser, sendo condenada, pena de reclusão de 1 a 3 anos mais multa. Então essa é a previsão do Código Penal referente ao crime de injúria, né? Esse acréscimo do parágrafo 3º ao artigo 140 do Código do CPB, ele veio através da Lei 9459 de 97, né? Uma lei de 13 de maio de 97. Pois bem, por vezes, né, esse crime de injúria ele vem acompanhado, ou às vezes vem um ou vem o outro, com o crime de difamação, que é um crime, eu não mencionei inicialmente, mas eu estou apenas citando, que é um crime que é disposto também no Código Penal Brasileiro, no seu artigo 139, né, um antes, né, o artigo. E a difamação, ela consiste na imputação ofensiva de fatos, que atentem contra a honra e a reputação de alguém. Enquanto no artigo, na injúria, atribui uma qualidade negativa, no caso da difamação, são a imputação de fatos. Isso, na verdade, é o que termina sendo mais, digamos assim, presente, né, nas questões. E aí eu queria fazer um adendo ainda na questão da injúria, porque existe isso no caso da injúria racial, que eu vejo com muita preocupação, né? Terminou assim, embora houvesse a definição na Constituição, como mencionamos o inciso 42 do artigo 5º da Constituição. Posteriormente, a Lei CAO, que conversamos aqui, que são crimes, são imprescritíveis e inafiançáveis, o crime de racismo, no caso do racismo, e também no caso da intolerância religiosa. Mas no caso do racismo, especificamente, termina o Instituto da Injúria, terminou que houve um abrandamento, digamos assim, das penalidades nessas situações, no caso com a injúria, em que termina havendo interpretações de que, por exemplo, se a situação, a injúria foi a um ato, a uma pessoa especificamente, aquela pessoa foi direcionada a alguém, cabe àquela pessoa, ela como ofendida, buscar a reparação do dano, já que ela identificou que houve o malferimento à lei. Porém, há uma outra situação, e aí termina que às vezes a questão, quando ele atinge uma coletividade, há uma coletividade atingida, aí haveria maior predisposição de um entendimento de que aquela prática viesse ser maior penalizada, né? Houvesse um enquadramento legal mais sério, que é no caso seria a lei CAO, né? Especificamente, e não a injúria em si, que é um crime de menor porte e que termina, no caso das questões de ordem racial, terminam sendo beneficiando o infrator, na verdade, né? Termina beneficiando. Há um conjunto de definições ainda com a questão de associação entre racismo e a temática religiosa, porque existem correntes que trabalham o tema do racismo religioso, ou seja, há uma associação, há uma interface, há um entrecruzamento de questões específicas em que
a intolerância para com aquela pessoa da religião, por exemplo, de matriz afro-brasileira, ela estaria adstrita ao fato haveria uma intrínseca ligação pelo fato da raça, para ser da raça negra. Então, o racismo religioso seria uma espécie, digamos assim, de intolerância religiosa. Agora, claro, um entendimento pessoal meu, reporto aqui, embora hajam correntes que trabalhem muito esse tema e até que advoguem que não tenha mais o tema intolerância religiosa, e sim racismo religioso, eu queria compartilhar com todos vocês que o termo racismo religioso, mesmo que entendendo e compreendendo a motivação que leva a essa discussão, por quê? Porque são as religiões de matriz afro-brasileira as mais atacadas e as maiores vitimadas diuturnamente, desde sempre, com relação à intolerância religiosa, compreendendo essa perspectiva de você dar uma segurança jurídica, né, nessa questão. Infelizmente, no meu entendimento, o termo racismo religioso ele não abarca completamente outras tantas estruturas e situações de intolerância religiosa que não tem a ver ou que não teriam essa mesma interface, essa mesma interrelação da questão de negros para com a infração ao crime de intolerância religiosa. E um exemplo disso, por exemplo, como é que ficaríamos? Nós temos estados, e hoje isso é comprovado no Brasil, que grande parte, ou maior parte dos segmentos religiosos, por exemplo, dos segmentos do neopentecostalismo brasileiro, dos membros, dos participantes das igrejas que são do neopentecostalismo brasileiro, que são também aquelas que são objeto de maiores denúncias, esses segmentos em relação à intolerância religiosa para com matrizes africanas. Esses segmentos de confissão evangélica, em sua maioria, eles têm em sua composição negros. Então são pessoas negras que não são de matriz afro-brasileira, mas são de matriz de confissão evangélica, que pertencem a esses grupos religiosos, a estes segmentos religiosos. De um outro lado, por exemplo, eu dou um exemplo que pude presenciar, Rio Grande do Sul, no estado do Rio Grande do Sul, grande parte, a maior parte das pessoas que são membros, são participantes e declaradamente atuantes no campo das religiões de matriz afro-brasileira são brancas, são pessoas brancas. Então, com essa preocupação que eu faço esse adendo, né, com relação à questão da temática de definição do racismo religioso. Eu entendo que deva, claro, ser trabalhado, complementar, mas ele abarca uma situação ou um conjunto de situações específicas, mas não ampliam o conjunto de maneira que o termo intolerância religiosa ele abarca, e aí, por exemplo, mesmo intolerância religiosa, mesmo o termo, vale salientar, mesmo o termo intolerância religiosa, ele não consegue abarcar tudo, por exemplo, porque mesmo com a lei CAO, os direitos de ateus, agnósticos e apateístas são correlacionados com o direito referente à liberdade de crença e convicção, são abarcados, entendeu? De maneira que nem o termo de intolerância religiosa consegue dar guarida, não é? Colocar no seu guarda-chuva todas as situações, mas num conjunto específico, ao menos com a temática da religiosidade, ele é mais amplo. Feitos esses comentários, passemos ao artigo 208 do Código Penal Brasileiro, que vamos comentar. Primeiro vou citar o que fala o artigo 208. Assim ele diz: escarnecer de alguém publicamente por motivo de crença ou função religiosa, impedir ou perturbar cerimônia religiosa ou prática de culto religioso, vilipendiar publicamente
ato ou objetos de cunho de culto religioso. É uma pena que é uma pena branda, essa, que é a pena de detenção de 1 mês a 1 ano. 1 mês a 1 ano. É do escarnecimento, né? Pois bem, um exemplo disso, várias. Se há emprego de violência, que é um parágrafo único desse artigo 208, se há emprego da violência, a pena é aumentada de 1/3, sem prejuízo do correspondente à violência. Então, beleza. Eu queria citar, né, eu gosto de citar fatos concretos, né, para que a gente possa fixar mais, né, e se lembrar que isso funcionava comigo na faculdade e em outros tantos em cursos, etc. Eu queria citar 2 exemplos. Um exemplo local de Brasília, eu estou falando de Brasília, Distrito Federal, um caso acontecido em Brasília no ano de 2004 e um outro caso que é um caso de Minas Gerais, conhecido de uma conhecida liderança religiosa, famosa por fazer ataques desse tipo previsto no artigo 208 do Código Penal brasileiro. O caso de Brasília foi em 2004, na Igreja Rainha da Paz, que é considerada a catedral militar, né? Aqui você tem essa questão da capelania e tem especificamente uma catedral militar, uma catedral ligada à capelania, que é a Igreja Rainha da Paz, que foi inaugurada pelo então Papa Karol Wojtyła, né, João Paulo II, na sua primeira vinda, eu acho, aqui no Brasil, não me lembro o ano específico. Pois bem, essa igreja, todo dia 25 de cada mês, ela faz uma reunião, uma missa de louvação, uma reunião religiosa, por Nossa Senhora da Paz, que é a santa principal lá no caso da igreja. No dia 25 de outubro de 2004, estava lá toda a congregação reunida, milhares de pessoas lá dentro da igreja, no momento de oração, ouvindo lá a homilia, etc. E entra no meio da missa, entra um senhor com uma camiseta que tinha os dizeres Exército de Jesus, e só foi percebido esses dizeres depois, né, do ato. Então ele entra durante a missa, sobe direto no altar, pega a imagem da santa e quebra no chão na frente de toda a congregação. E sai gritando que Deus estava muito feliz e o louvaria por ele estar quebrando um ídolo de barro, aquilo era... Então é um total escárnio a situação. Por sorte e até por bondade, né, ou espírito, vamos chamar de espírito cristão no bom sentido, dos presentes, ele não sofreu violências. Foi detido, terminaram levando-o para uma delegacia e lá descobriu, né, que esse senhor, ele era membro de uma religião de confissão cristã evangélica e ele ouvia isso diretamente do seu pastor, né, do seu mentor espiritual, e aí ele resolveu tomar uma atitude, né? E só que era uma pessoa desprovida totalmente ele era lavador de carros do estacionamento lá próximo à igreja e de regiões adjacentes. E em face disso, então, o arcebispo militar lá desistiu da causa, né, ao tomar conhecimento da situação, né, daquela pessoa, ele desistiu da causa, né, digamos assim, e cuidaram em buscar fazer a restauração da imagem da santa. Danado que, quer dizer, o que foi interessante é que essa data foi um primeiro grande caso assim, aqui conhecido na esfera, assim, que teve uma grande visibilidade aqui em Brasília, isso no ano de 2004, tiveram outros posteriores muito mais graves, por exemplo, no ano de 2015, com mais de 15 terreiros, 13 a 15 terreiros incendiados ou atacados a bala, por exemplo, dentre outros casos. Mas esse caso de 2004 terminou ensejando por ter sido mais antigo e
ensejando que em 2016 tenha sido lançado aqui no DF uma lei em que institui o Dia Distrital de Combate à Intolerância Religiosa no Distrito Federal. O Dia Nacional é o dia 21 de janeiro, instituído por uma lei de 2007, e o Dia Distrital de Combate à Intolerância Religiosa é o dia 25 de outubro de cada ano. Em São Paulo, se não me engano, é 25 de maio de cada ano, é o dia da questão da liberdade religiosa, alguma coisa assim. E aí varia, tem outros estados e tem cidades que também têm outras suas datas específicas. No caso do DF, eu aqui faço meus agradecimentos e louvação a uma grande figura especificamente, que foi quem organizou o texto dessa lei, essa proposição legislativa, que foi um grande, na verdade, um grande lutador da causa da diversidade religiosa, que escreveu até o primeiro compêndio de legislação ligada ao tema liberdade religiosa no Brasil, que é o querido amigo e irmão, doutor Bernardo Pablo Suquini, a quem eu presto minhas reverências. E agradecimento também ao então deputado Lira, um deputado Lira que era deputado distrital, que foi quem possibilitou a apresentação da proposta, que foi aprovada na Câmara Legislativa do Distrito Federal. O outro exemplo que eu menciono que entra nessa categoria do artigo 208 do Código Penal Brasileiro o que eu mencionei, de um conhecido, eu não vou citar o nome da figura, até para não dar visibilidade a essa pessoa, que é uma figura que se diz líder de uma comunidade cristã lá do estado de Minas Gerais, que postava vídeos, postou por várias vezes vídeos em que as pessoas religiosas em matriz africana na Lagoa da Pampulha, fazendo obrigações, fazendo cerimônia lá na Lagoa da Pampulha, religiosa da sua pertença. Essa figura que se colocava como pastor, por várias vezes saiu em vídeos, eu creio que houve os devidos encaminhamentos legais contra esse tipo de atuação. Pois bem, o que é que ele chegava? Ele chegou a dizer em pregações e gravando vídeos e expondo que em várias dessas situações, desses eventos ligados às matrizes africanas, em que estavam numa cerimônia religiosa, ele arregimentava jovens, porque reclamava que os membros de sua igreja mais maduros não participavam disso, mas ele buscava nos jovens, por terem mais ímpeto, para irem no meio dessas atividades religiosas das matrizes africanas, entrarem, atacarem, quebrarem os instrumentos e os adereços e as oferendas, para que aquilo não acontecesse. Então chamavam a polícia, e aí ele contava isso com desdém, né? Chamavam a polícia, ele chegou a ser detido e a polícia colocou no camburão para levar para a delegacia, dobrava a esquina, parava o carro e os policiais, por serem também da sua mesma pertença religiosa, o liberavam. Se é mentira ou não, essa perspectiva, o que eu me lembro é que me lembro a minha extrema revolta, né, ao ouvir esse tipo de declaração, e que se enquadrava plenamente no caso do artigo 208 do Código Penal Brasileiro que acabamos de falar. Dentre essa questão, nós não poderíamos também deixar de expressar aqui um outro ponto que é um grande parênteses, mas que nós não podemos deixar de falar já que estamos tratando dessas penalidades e situações. Como eu disse desde o início, esse curso ele busca trazer lampejos, né, trazer pontos, são sobre várias temáticas que são inerentes à questão dos direitos humanos e diversidade religiosa. Então, uma delas, e aí nós aprendemos isso, discutimos isso em aulas anteriores, é que em muitos países, por exemplo, o direito a separação Estado e Igreja, o direito à liberdade religiosa, estão muito atrelados a um outro direito que é consagrado na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 48, que é o direito à liberdade de expressão.
entendeu? Então há países, nós citamos até o caso do Canadá, por exemplo, há países que não tem nada falando sobre laicidade no texto constitucional deles, porém é abarcado na temática da liberdade de expressão e de consciência, liberdade de expressão e de consciência. Então, no nosso ordenamento jurídico, a gente mencionou isso, e mencionou, eu acho que eu creio ter mencionado dois incisos do artigo 5º da Constituição, que eu queria comentar aqui agora, que trata sobre justamente a liberdade de expressão. A liberdade de expressão e a liberdade de consciência, né? Mas no caso específico, a liberdade de expressão. Essa liberdade de expressão está garantida na Constituição Federal, em seu inciso, no artigo 5º, que é um artigo que é gigantesco, que dá dos direitos e garantias individuais, em seu inciso 4º e também no inciso 9º. Né? Então eu vou dizer, o inciso 4º do artigo 5º, ele trata do... Ele é mais amplo, né? Ele tem uma amplitude maior na sua definição. Ele fala que é livre a manifestação do pensamento. Então a questão da manifestação do pensamento é essa garantia. Então nós estamos aqui exercendo, por exemplo, essa manifestação esse direito à manifestação do pensamento. E o inciso 9º, ele trata ele tem um foco especial na questão da liberdade de expressão de atividade intelectual, artística, científica e de comunicação. Também essa liberdade que nós estamos exercendo aqui na medida que nós estamos transmitindo e gravando esse vídeo desse curso. Então, esses dois aspectos da liberdade de expressão e da liberdade de expressão e a liberdade artística de científica, eu quero trazer à tona a questão da liberdade de expressão e a liberdade religiosa e a liberdade artística. Vou ficar nesse foco. Até porque esse tema é um tema que vocês vão ver, verão, que é um tema que dá muito... enseja uma discussão muito mais aprofundada, que teria que ser uma aula tão somente específica, no mínimo, e ainda para que a gente pudesse discutir em seus aspectos mais gerais. Mas eu queria trazer rapidamente aqui essa breve discussão, a título de que possamos intuir, né, influenciar para que vocês possam também ler mais, buscar pesquisar, refletir, reflexionar sobre esse tema. A liberdade de expressão está, portanto, associada à liberdade religiosa, né? Mas como todo e qualquer direito, praticamente assim, grande parte, aliás, dos direitos, né? Todo e qualquer direito não, grande parte dos direitos, a liberdade, assim, o direito não é absoluto, né? Existem certos limites em diversas situações de vários tipos dos direitos aos quais nós temos acesso. Então, nesse contexto, eu vou dar um exemplo, por exemplo, o direito de ir e vir. Recentemente nós temos visto aqueles que atacam, aqueles que praticam um crime de não obedecer às objeções sanitárias com relação à pandemia, evocam esse termo de temos a liberdade de ir e vir. Porém, a liberdade de ir e vir, por exemplo, ela não funciona, ou ela tem seu óbice, por exemplo, no sinal vermelho, no sinal de trânsito vermelho. Você tem a liberdade de ir e vir para qualquer local. Porém, você tem regras, regramentos, situações às quais ela limitam, mesmo que temporariamente, por breves instantes, mas criam condições para que essa liberdade de ir e vir seja possível para todos. Então, é um pouco nesse contexto que, do mesmo jeito que esse do ir e vir, essa questão da liberdade de expressão, ela também tem seus liames, tem suas situações às quais nós devemos aqui elencar. E aqui nós vamos separar em duas categorias especificamente, rapidamente, né, essa questão da liberdade de expressão. Uma, a questão da liberdade, isso no contexto, liberdade de expressão e liberdade religiosa, nesse escopo. Então vamos comentar um pouco isso aqui. Um exemplo é a questão dos programas religiosos e a intolerância religiosa.
programas religiosos de TV, rádio, etc., e a sua associação com a intolerância religiosa. Eu quero citar aqui dois exemplos concretos, né, porque são exemplos conhecidos, e a partir do exemplo é mais fácil fixar um entendimento. Um primeiro aspecto é o aspecto da questão da ocorrência do crime. Aqui, a desculpa, o argumento de que é livre a liberdade de expressão e liberdade de culto e liberdade da expressão religiosa, da liberdade religiosa, não pode ser utilizado em certos momentos como desculpa, como argumento para que se pratique um crime, né, contra o crime de intolerância religiosa. Então, nós vemos isso muito, acontece e aconteceu, acontece e ainda acontecerá de inúmeras formas, hoje até mais velado, uma maneira mais escondida, digamos assim, ou mais difícil de... Mas isso é um problema em que religiosos ou pessoas que se dizem religiosas, igrejas, grupos que se dizem religiosos, diuturnamente usavam o discurso e usam o discurso religioso, usam da questão de dizer que estão expressando a sua liberdade religiosa para praticar o crime de intolerância religiosa. Um exemplo, cara, vou trazer os dois exemplos, né, vou trazer até dois exemplos aqui, na verdade, dessa situação, em que a liberdade de expressão não pode ser, e a liberdade religiosa não pode ser utilizada para justificativa para uma prática de um crime. É um exemplo quando eu falo desses programas religiosos, grande parte das concessões públicas nacionais, sejam de rádios, sejam de TV, são preenchidas e existe um verdadeiro comércio, né, de compra de horários, etc, etc. São preenchidas. É uma coisa que não se resolveu porque, por exemplo, até as concessões, assim, um pequeno parênteses, as concessões desses órgãos, a radiodifusão, a teledifusão, a transmissão de dados, etc., são concessões públicas, de maneira que elas deveriam e são obrigadas a respeitar a legislação pátria e também aos direitos humanos. Então, elas são corresponsáveis. O que acontece no geral é que pessoas verdadeiramente vendem o que é público, vendem os programas e horários de programas para grupos religiosos. Estes praticam os crimes de intolerância religiosa através da difusão, seja radiofônica, seja de televisão, seja por outros mecanismos de internet, etc, etc. E aquelas empresas que são as rádios, as TVs, etc, ou mesmo os grupos de internet, eles colocam lá um texto aqui que se exime, nós não respondemos pelo que é o conteúdo de quem está lá apresentando e quem comprou aquele horário. Tem sim, vocês têm sim. Deveria ser cobrado destes também as responsabilizações com relação a eles. Têm sim a obrigação, até porque as concessões públicas têm como contrapartida a obrigatoriedade do cumprimento da lei. Então, isso é um parênteses que é uma coisa que é revoltante. Pois, nesse contexto, um programa destes de televisivo, em que uma determinada igreja do segmento neopentecostal, esses segmentos de confissão neopentecostal são, em sua maioria, e aí grande parte dos programas religiosos que dominam os espaços de TV e rádio, etc., ocupam 99%, se não quase a totalidade desses espaços. São de segmentos de confissão cristã, em sua maioria, de cunho evangélico ou protestante, e depois a de católicos romanos. Pois bem, mas num desses programas, religioso, uma determinada igreja, ela fazia acusações e imputações as mais horríveis contra as religiões de matriz afro-brasileira. Um grupo do movimento negro do Rio de Janeiro
uma entidade do movimento religioso, com base na lei CAO, a que nós conversamos aqui, com base na lei CAO, entra, faz a denúncia, faz a queixa, entra com o processo e a coisa começa a ser, o processo começa a desenrolar, a investigação, são juntados o vídeo com as declarações, os vários vídeos, etc, etc. Pois bem, um juiz de primeira instância lá no Rio de Janeiro chega e dá uma decisão nessa época, isso foi, eu nem me lembro mais quantos anos, já foi 2015, ou 14, ou, por aí, eu acho que um juiz de primeira instância no estado do Rio de Janeiro pega em sua decisão e diz o seguinte, que entendia que não haveria o crime, não estaria configurado o crime, aquelas acusações e falas horríveis por parte daqueles pastores e lideranças religiosas cristãs contra as matrizes afro-brasileiras, porque as religiões as matrizes afro-brasileiras, o que ele chama de religiões afro-brasileiras, ele entendia, enquanto juiz, que não eram religiões. E eles não eram religiões porque não tinham livro sagrado. Pois é. Então veja o tamanho da ignorância, do desconhecimento desse magistrado. Não é? Também eu não vejo que seria também culpa dele, né? Porque, embora eles não sejam treinados de um modo geral nisso, os profissionais da área de direito também, né? Eu sou advogado, nós não temos essa discussão na escola, há um desconhecimento muito grande, mas não justifica porque a lei existe se a lei é obrigatória, ninguém pode se excusar de qualquer coisa por dizer que não desconhece a lei, muito menos um magistrado que trabalha com as leis, então ele tem conhecimento da lei, não deveria ter um entendimento dessa maneira. Houve uma grande vitória, que essa decisão foi reformulada numa instância superior por um desembargador e que derrubou esse entendimento extremamente errôneo, equivocado desse então juiz, e deu ganho de causa, terminou havendo ganho de causa para a entidade da Associação do Movimento Negro, e esses vídeos foram retirados e houve a determinação do direito de resposta. Um segundo caso que se enquadra nessa questão de que não pode se evocar a liberdade de expressão para atacar os outros, é um caso que é o uso dessa mesma lei CAO, da questão do crime de intolerância religiosa, mas em defesa de ateus. Um determinado, e eu cito o nome porque ele conhecido aí, eu não sei se ainda tem, não acompanho TV, não sei se ainda tem programas em TV, etc. Mas no passado era um apresentador chamado alguma coisa da Atena. Pois bem, o seu Datena, nos seus programas, que é um programa desses programas chinfrins, né, policialescos, horríveis, né, que são também afrontosos aos direitos humanos diuturnamente, esse é um desses seus programas, ele mencionava o fato de um assassinato praticado por uma pessoa lá que teria assassinado outras, ou não sei, e essa pessoa, ele fazia o argumento, né, digamos assim, que aquela pessoa praticou o crime porque ela não teria Deus no coração. Então ela seria um ateu. Então, por ele ser ateu, é que praticou o crime. Ele fez essa associação e ainda mais pejorativa, mais pior ainda, coisas ele disse, na verdade. E, evidentemente, ele fez uma associação e ficou defendendo isso durante todo esse programa, em que fazia associação em que o indivíduo só era assassino porque ele era ateu, e insuflando o ódio contra ateus. Depois das matrizes africanas, das religiões de matriz africana no Brasil, o segundo grupo mais odiado e mais vítima de violência são os ateus no Brasil, inclusive com ameaça de morte, etc. Então, essa é uma questão. E isso não é só no Brasil, isso é uma perspectiva. Tem país no mundo que, se a pessoa se for ateu, ele é condenado à morte, entendeu? Então, mas aqui, como se houvesse o fato de ter ou não ter de não ter uma crença religiosa fosse algo que diferenciasse para pior alguém. Pois bem, então uma entidade de defesa de associação de ateus entrou com a ação
com base na lei KO, da intolerância religiosa e contra convicções, e no direito garantido pela Constituição Federal nos seus incisos 6 e 8 do artigo 5º da Constituição, e houve ganho de causa. A Justiça reconheceu o dano, que houve assim o crime, determinou não só a retirada daquele material que foi exposto, como também determinou multa e direito de resposta, que foi devidamente cumprido a posteriori pela entidade religiosa. Assim como aconteceu também no caso dos ditos religiosos, né, entre aspas, da igreja, da dita igreja lá, com relação Então, nesse contexto, isso é um contexto do que a questão da liberdade de expressão e liberdade religiosa tem que estar associado. Ele não pode desconfigurar, passar esse liame dos exemplos aos quais eu mencionei. Mas o que é permitido, então, no campo religioso? No campo religioso, pode haver, sim, críticas às religiões, pode haver críticas. Essa crítica ela pode ter como fulcro doutrina, pode ter como fulcro a teologia, pode ter como fulcro dogmas. Então, cada grupo religioso tem os seus conjuntos de doutrinas, teologias e dogmas. Em sua maioria tem visões ou entendimentos ou concepções, etc. Então, nós não podemos dizer, sem que haja infração à lei, é permitido que não só o religioso, de qualquer que seja a expressão, ele possa fazer comentários à luz da sua teologia, da sua doutrina, entender, defender que aquela perspectiva assim é real em detrimento da outra, que de tal. Isso é permitido, mas com esse aspecto. Nós vemos que há um limite que é muito tênue, né? E às vezes de entendimento, e que só caso a caso a gente pode, nós podemos ter uma perspectiva de um entendimento, de definição se houve ou não infração ou eventual intolerância religiosa na prática ou no discurso. Então, eu digo que é permitido, isso é garantido pela própria Constituição, o exercício de culto. E dentro desse contexto, cada grupo, efetivamente, pode ter os seus diversos entendimentos. E aí, só a título de exemplo, dentro do cristianismo, seja dezenas de milhares de igrejas diferentes, de grupos, cada um com uma interpretação teológica, doutrinária ou dogmática diferentes uns dos outros, eles vão se dividindo nesse contexto, né? Então, não pode se dizer que o que pode, em tese, ocorrer é essa perspectiva que no diálogo, na pregação, na fala pública, ou o que quer que seja, haja no liame, que seja bem especificado isso, que no liame da sua interpretação, das suas respectivas interpretações, aquele grupo pode defender a ideia que ele queira e até eventualmente criticar outros, por entender que os outros estariam errados com relação, mas nunca num contexto de por abaixo, né, ou de agressivo ou violento para com a outra perspectiva religiosa. Então, como eu disse, o caso a caso vai se delinear nessa situação. Um exemplo, e aí eu pego, por exemplo, quando se diz, um outro exemplo nessa questão de doutrinária, quando se diz alguém de uma confissão cristã, qualquer que seja ela, vem acusar, por exemplo, novamente citando as matrizes afro-brasileiras, de demoníacas, de isso e daquilo outro, ele não está exercendo um direito de interpretação teológica. Não, ele está agredindo, até porque ele não pode julgar uma outra estrutura religiosa, um outro sistema de crenças que é totalmente diferente do dele, a partir da sua visão. Isso é muito... como é que ele vai dizer, por exemplo, eu quero julgar que a religião X, porque ela tem vários e vários deuses, ela é politeísta, ela é errada, eu posso entender, porque a minha é de um Deus só. Eu creio em um Deus só. Ou aquele que não crê em Deus nenhum,
estaria errado. Eu posso até, em tese, falar isso, porque entendo que deva haver, justificando a partir da minha visão, a partir da minha perspectiva, mas nunca você querer impor ou atacar o outro, ou agredir, ou ter posições violentas, ou fomentar a agressão, o ódio, etc., contra outro segmento, porque eles têm outras perspectivas diferentes. Então isso é uma questão que as pessoas não se tocam para isso, para não refletem sobre esse contexto. Outro aspecto dentro ainda que a gente está encerrando essa parte desses dois exemplos, mas um aspecto dentro dessa liberdade de expressão que eu mencionei é a liberdade de expressão contida no inciso 9, né? Nós falamos do 4, mas no inciso 9, artigo 5º da Constituição, que é da expressão artística, e que ela diz o seguinte, que é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença, independentemente de censura ou licença. Pois bem, aí eu trago um exemplo. É um exemplo que desse exemplo que eu disse que a questão seria bastante complexa e para ser trabalhado. Desses liames difíceis de enquadramento. Eu me lembro aqui, dentre outros, tiveram vários outros exemplos, mas houve alguns anos atrás uma exposição lá no Rio Grande do Sul, se não me engano, da chamada do Quer Museu. A exposição chamava-se Cartografias da diferença na arte brasileira. Essa decisão foi essa exposição foi cancelada após protestos de grupos até fundamentalistas, religiosos, de uma visão muito que invadiram lá e fizeram ameaças, né, por avocar que essa exposição estaria promovendo blasfêmia, né? Então, os curadores da exposição terminaram optando para não criar mais polêmica, para não haver prejuízos maiores, né, etc., suspendendo essa questão. Aí não poderia deixar de lembrar desse fato e trazer um olhar particular que é coadunado por muita gente com relação a essa questão. Primeiro, a arte não pode ser, a expressão artística, como é um direito constitucional, ela é livre de censura. Claro que a gente está conversando aqui acerca de direitos que não são absolutos, eles têm certos liames a partir de casos concretos, mas nesse caso específico, no caso específico dessa situação, haver uma indicação que deveria ser fechada como foi, né, a exposição por blasfêmia. Blasfêmia seria um insulto a algo que deveria ser considerado sagrado. Mas aí eu queria trazer um aspecto. Ora, trazer como argumento a questão da blasfêmia, primeiro que é um aspecto que até o termo, ele é vinculado, ele tem um escopo bem, digamos assim, até reduzido para a sua definição. Ele advém o conceito, essa definição, a partir das perspectivas das religiões abraâmicas, que seriam as religiões do judaísmo, do cristianismo e do islã, que são religiões irmãs, e que esse termo advém de textos antigos, evidentemente constantes nos seus textos sagrados. Então, esse conceito de blasfêmia, ele poderia ser utilizado não para uma exposição pública, uma exposição de arte, mas ele poderia ser utilizado tão e somente dentro daquele universo daqueles que creem ou que participam daquele grupo religioso, na medida que um de seus membros, eventualmente algum de seus membros, viesse a afrontar, a dizer algo
que fosse contrário aos dogmas, às fundamentações teológicas, às doutrinas daquele grupo, e específico, no âmbito daquele grupo. Você não pode querer invocar que exista blasfêmia para alguém que sequer faz parte desse grupo religioso ou dessa perspectiva religiosa, mesmo tendo lá a definição, seria a blasfêmia, efetivo insulto, digamos, a questões religiosas. Tanto é isso que o artigo 208 do Código Penal que nós falamos, o artigo que fala do escarnecer, papapá, ele tem, se a gente for dividir o artigo, ele tem situações específicas às quais ele elenca. Não é assim, é impedir um culto, e, por exemplo, chegar e quebrar dentro de uma igreja ou na frente de uma igreja, o que quer que seja, os símbolos específicos dela, uma santa, etc., ou que fosse um crucifixo ou algo desse tipo. Há situações assim, diferente ao analisar-se uma perspectiva em que haja uma expressão artística, até porque, primeiro, a gente deve considerar o seguinte, além dessa questão da blasfêmia, que teria que ser única e exclusivamente esse contexto de entendimento para aqueles que estivessem dentro e coadunassem das mesmas perspectivas religiosas, você não pode jogar isso para o conjunto da sociedade. Porque o conjunto da sociedade ele não participa e nem integra e nem comunga das mesmas visões de um determinado grupo, qualquer que seja ele, entendeu? E nem aquele grupo pode impor ao conjunto da sociedade uma visão que é sua, porque aí seria afronta ao princípio da laicidade, em que você estaria, se você tem de você tem que também ir de todas as centenas de milhares de outros. Então isso é algo muito complicado para se e efetivamente a gente tem que mencionar que é o seguinte, não podemos deixar disso, isso é também uma questão que é coadunada por vários lideranças religiosas às quais nós temos contato, convivemos e atuamos e trabalhamos juntos, em que é o seguinte, a perspectiva religiosa, o conjunto das expressões religiosas, enquanto expressões da humanidade, porque são parte parte dentre tantas outras expressões das construções humanas. As religiões são parte dessas construções humanas, dentre outras tantas construções humanas. A arte são construções humanas, a ciência são construções humanas, a filosofia, as artes, etc. Todas são construções, inclusive as religiões. Então, elas não podem ser, ou não pode se advogar que as construções religiosas, construções teológicas diversas, elas sejam superiores às demais construções, e pior do que isso, elas não só serem superiores, mas elas não serem objeto de crítica. Como ninguém pode ser, eventualmente fazer uma crítica, nem que seja sarcástica, nem que seja... Isso é inconcebível. Então você tem, seria a ideia de uma prevalência, de uma dominação, de uma visão em que o conhecimento religioso é superior a todos os outros. Então você pode se criticar, por exemplo, então vamos assim, eu posso, enquanto com base na religião, dizer, malhar, atacar ferozmente a ciência por ela não aceitar o meu criacionismo, que existem milhares de criacionismos, né? Mas o meu criacionismo cristão, judaico ou islâmico. Mas aí eu estaria no direito de criticar e dizer que eles violentamente atacá-los, porque no meu entendimento isso é uma verdade que é inquestionável. Então não é por aí. Esses são exemplos de que a gente tem que ter uma noção, e os religiosos especialmente deveriam ter uma noção, no mínimo refletir sobre isso. Então é nesse contexto que há situações, e a gente vê, né, nós podemos perceber que quando existem essas desavenças, essas situações conflitantes, em que se ataca a expressão artística, vem de fundamentalistas religiosos.
E esse exemplo é um. Eu me lembro de um exemplo da década de 70 do filme A Vida de Brian, é um filme do inglês do Monty Python, grupo Monty Python, maravilhoso, um filme. É um filme que traz, extremamente sarcástico, é um filme de humor sarcástico, mas ele traz questões que são essas questões que nós estamos discutindo aqui. A vida de Brian é a história desde o nascimento do Brian de Nazaré. É um cara que nasceu juntinho, estava lá vizinho ao local onde Jesus teria nascido, e ele é confundido com o Messias desde a sua criação, desde o início do seu nascimento até a sua crucificação. Então, a vida de Brian sofreu o maior aperto, né? Os produtores na década de 70 para sua produção, que evocavam um desrespeito, etc, etc. Uma criação artística em que trabalhava um personagem que é dito histórico, né? Ao menos histórico, né? Não existe muitas provas, mas é um personagem histórico, admitindo-se que mas aí deixa pra lá. É um personagem histórico e, como todo e qualquer outro, ou qualquer outra, pode ser objeto, na verdade, de uma interpretação. Então, nesse contexto, houve isso com esse filme. Posteriormente, acho que foi década de 80, eu não me lembro mais agora também, um filme francês chamado Je vous salue Marie, em que trazia um Jesus que tinha uma esposa, e aí também foi outra bagaceira de discussões, né, com relação a esse contexto. Então, a gente tem que pesar muito bem, né, entender muito bem quais são os contextos, porque senão vai haver a verdadeira definição que vão querer, a partir de uma perspectiva de religiosa, definir o que é arte e o que não é arte, e que tipo de arte é que eu aceito e que deva ser, e vão estar condenando as pessoas à fogueira nesses dias. Né? Então eu não poderia deixar de mencionar esse fato, como eu disse, é um tema que é polêmico, muito polêmico, enseja uma discussão e um aprofundamento, até para a discussão do que é que a gente define como arte, etc, etc, como essas situações, e, como eu disse, em caso a caso, ele ter essa discussão. E que se alguém vier por acaso até por conta dessa discussão que na hora estamos levantando, desse parênteses, grande parênteses que estamos levantando, chamar de que estaria sendo laicista, também não são. Mas eu quero só relembrar o conceito que falando. Laicidade, separação Estado e Igreja, laicismo seria numa separação Estado e Igreja houvesse uma atuação por parte do Estado, quem quer por parte do Estado, no sentido de criar óbices, de alguma maneira, às perspectivas religiosas. De maneira nenhuma isso significa eu, se tivesse sido o cara lá dessa exposição, manteria e deixasse que entrassem na justiça e iríamos discutir, mas eles não preferiram, terminou optando para não ir para o embate, até para essa discussão ser melhor trabalhada na esfera judicial. Porque senão, uma coisa é a garantia do direito à liberdade de expressão e liberdade de culto, a liberdade religiosa, de toda. Isso é um fato. Outra coisa é você trazer para dentro do Estado, trazer para dentro das relações, uma predominância de uma perspectiva ou de perspectivas de grupos religiosos ou entendimentos ou visões de grupos religiosos como sejam obrigatoriedade para todos seguirem. Então, é uma questão que a gente vai discutir à frente. E uma das poucas aulas que ainda faltam para terminar o curso. Pois bem, feito esse grande parênteses, passemos então à última parte, que é o item 3, né, o item 3, que é a questão de como assim, a maior parte do que chega no judiciário é referente à questão da liberdade religiosa. Aí temos, aí que eu queria enfocar, alguns a gente já vem falando ao longo dessas aulas, né? Quer dizer, há uma maior predominância dos casos de intolerância de um modo geral que são levados, e aí há problemas muitas vezes
de um acompanhamento na real efetividade da ação processual, né? Desde o seu início, da apresentação da queixa, da levantamento do boletim do BO, né? E do boletim de ocorrência na delegacia, até chegar a um julgamento final daquela lide, daquela questão. Então, há problemas e problemas no âmbito nacional com relação a durante esse processo, muitas vezes não consegue avançar e nem consegue haver a devida imputação da penalidade, ou às vezes quando acontece em face do desconhecimento por parte de não ter firmado ainda jurisprudências mais consolidadas, né, digamos assim, na esfera da justiça referente ao tema, termina que são optados por penalidades menores aos infratores, cestas básicas, etc. Assim que, sinceramente, muitas vezes são até um, um incentivo para que haja a recorrência do crime. Mas, de um modo geral, tem essas situações, as questões vinculadas à injúria, ou às vezes difamação, as questões que são vinculadas aos sabatistas, por exemplo, grande parte grande parte das ações, acho que segunda grande maior número de ações que existiam, que tramitaram, né, na esfera judicial, foram referentes a direitos de pessoas, a busca de direitos das pessoas que eram sabatistas, que guardavam o sábado para terem acesso a concursos, escolas, etc, etc. Isso já foi meio que resolvido, ao menos no âmbito das escolas, com a lei de janeiro do ano passado, que nós mencionamos numa das aulas anteriores, que resolve essa situação no âmbito das escolas, né? Que faz a adequação, o modelo de adequação brasileiro à nossa laicidade à brasileira. Então, mas isso era fruto, agora vai diminuir, né? Claro, em grande parte na questão das escolas, no mínimo, vai diminuir, pode ainda continuar, mas... E eu queria destacar aqui duas questões, muito rapidamente também, já para encerrar, nós já avançamos no tempo, que são específicas a lei do silêncio e a lei do abate, que chegaram no ordenamento, na discussão na esfera do Poder Judiciário, essas discussões. A lei do silêncio, infelizmente, você tem as questões dos decibéis, né, horários específicos, mas tem, e a gente vai conversar isso na próxima aula, sobre o avanço por parte digamos assim, de influências religiosas, né, dentro das esferas públicas, dentre elas nas discussões jurídicas e na questão de direitos. A lei do silêncio tem sido usada há um bom tempo, que é uma lei que não tem nada a ver não teria, em tese, nada a ver com a proteção ambiental, a questão da saúde física e mental, etc, etc. Mas ela tem sido utilizada de maneira muito matreira, né, e esperta por parte de grupos religiosos, de segmentos religiosos, daqueles os que são costumeiramente conhecidos pelos ataques, em especial as religiões afro-brasileiras, para atacar estes grupos religiosos. Então, limitando o direito destes do exercício da sua liberdade religiosa. Ao ponto de que você tem cidades já, e até estados, mais especificamente cidades, que determinam o horário de funcionamento do terreiro, entendeu? Mas não determina com relação a determinadas igrejas, né, que usam, ou outras situações. Mas, então, essa questão da lei do silêncio é um dos aspectos que tem chegado e que leva-se também a debates e desenvolvimento de leads, né, na esfera jurídica, né, da justiça, e que merece merece a nossa menção, mas, na verdade, como eu estou bem especificando, trazendo esse nuance referente à sua utilização para um ataque a uma perspectiva religiosa. Então, isso é um fato. E aí nós podemos discutir a posteriori, até nas menções que puderem escrever,
A gente pode trabalhar esse tema. O outro exemplo que chegou também ao judiciário, houve uma definição final agora em 2017 ou 2018, eu estou esquecido agora. Mas foi uma definição há pouco tempo, que foi ficou conhecida como Lei do Abate. Lei do Abate. Houve uma edição ou 2002 ou 2003, eu não estou esquecido aqui agora, no estado do Rio Grande do Sul, de uma legislação referente à proteção ambiental e também fazendo a vinculação com a questão do direito animal no Rio Grande do Sul. E no ano seguinte, ou foi 2002 ou 2003, não me lembro, aqui um deputado estadual lá fez um adendo à lei, né, fez uma alteração da lei para que o texto, como estava estruturado, o artigo que falava da questão de proteção a animais ou maltratos a animais específicos nessa lei, poderia ser erroneamente utilizado contra as religiões de matriz afro-brasileira, que são, dentre elas, uma das que tem ainda o, o sacrifício religioso, né? Ou dentro da sua prática religiosa, especificamente de aves, né? Galinhas que servem de alimento no dia seguinte, não, basicamente ao sacrifício religioso, tem uma sacrificial no, 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 no ato religioso, mas no outro dia já é utilizado como alimento por toda a comunidade. De maneira que, buscando proteger essa comunidade, o deputado estadual fez a alteração e na discussão entrou o Ministério Público de lá, que veio defender uma tese dizendo que o seguinte, que aquilo era algo. Essa tese chegou até o Supremo Tribunal, né, Federal, que aquilo era algo que era inadmissível, era de religiões religiões antiquíssimas, isso era uma brutalidade que poderia provocar o extermínio, a extinção das galinhas, né? Por incrível que pareça. Esse foi um dos argumentos tratados lá no julgamento lá no STF. De maneira que houve esse questionamento por parte para manter-se o texto original da lei, que poderia decorrer na punição ou multas e punições severas para as religiões de matriz africanas, a partir de uma interpretação que levasse para de dizer que estariam maltratando os animais, que estariam havendo infração ao direito animal, de maneira que numa segunda houve um julgamento, na verdade um julgamento de segunda instância lá, e um desembargador, me lembro, deu uma decisão maravilhosa, assim, uma decisão digna de reconhecimento, em que ele delimitava o que era o direito à liberdade religiosa e de crença, que estava sendo atacado ali pelas arguições do Ministério Público, e que aquilo não deveria se manter. Não? Eles recorreram e essa ação durou anos, até que chegou ao Supremo Tribunal Federal, ao STF, e nós podemos participar da audiência de julgamento dessa ação. Que foi interessante, né? Assim, revoltante ver o tipo de argumento que foi apresentado lá, né? E por que é revoltante? Porque nessa ação, ele, por exemplo, o Ministério Público lá do Rio Grande do Sul, na época, as figuras que entraram com a ação, eles não sequer mencionaram, não houve qualquer menção e aí onde havia sim o interesse de atingir as religiões de matriz afro-brasileira, a intolerância religiosa sendo expressa. Por quê? Na ação, em momento algum, no conjunto da ação e na manifestação do MP, então, eles evocaram, né, ou trouxeram a proibição, por exemplo, no caso da cerimônia religiosa referente quando vão se matar os animais, na verdade, para o consumo em frigoríficos devidamente
aceitos tanto pela religião judaica como pela religião islâmica, que ao consumir a carne que lhes é permitida, o animal ao ser sacrificado, no caso lá é realmente um sacrifício, não é eles têm um processo, tem que passar por um processo de cunho religioso específico de cada um desses dois grupos. Não foi mencionado nada desses grupos. Por quê? Porque atingem grandes números e tem uma repercussão imensa nos frigoríficos, etc., no comércio em relação a isso, que é um comércio gigante com relação a isso, em que nada se compara, por exemplo, às próprias religiões de matriz afro-brasileira. Então, como não foi feito isso, ninguém falou nada com relação a isso, ficou bem evidenciado. O interesse, na verdade, era de atacar o direito à liberdade religiosa das religiões de matriz afro-brasileiras então presentes. A decisão final do Supremo foi de acatar a decisão daquele lá, do desembargador lá atrás, e manteve o reconhecimento do direito ao sacrifício religioso, no caso das religiões matriz africanas, dissociando qualquer outro entendimento que venha ser contrário a essa perspectiva de respeito à liberdade religiosa dessas religiões tradicionais existentes no Brasil. Com isso, com essas menções e essas informações que hoje nós discutimos um pouco, vamos encerrando esta 7ª aula do curso Direitos Humanos e Diversidade Religiosa, em que nós novamente agradecemos a todos e a todas pela atenção e prometemos nos encontrar numa próxima já prestes nós estamos 7 aulas, faltam só 3 para terminar o curso. Então, um grande abraço a todos e a todas e até uma próxima.